Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar a parte final do relato de Éder, filho de seu Elias e de Dona Marta. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos nas redes sociais. E não deixe de confirmar o seu like mesmo, porque senão você não recebe a notificação do canal quando a gente bota vídeo no ar. E você acaba perdendo relatos que você não vê em qualquer canal. Tá certo? Mas vamos à parte final do relato. No relato passado, vocês viram que após ela ganhar a criança, ela estava meia atordoada do parto, de tanta força que fez, pois a criança estava numa posição ruim, estava de pé. E a parteira, como conhecia diversos tipos de oração, reza estranhas, fez com que a criança, os pés da criança se alinhassem e a criança ter nascido de pé, coisa que não é fácil. Apesar de Dona Marta ter se pegado muito com a santa, que ela era devota, a Virgem de Fátima. Então, após a criança nascer, eles notaram que coisas estranhas começaram a acontecer perto da sua casa. Barulhos, como se fosse casco de cavalo, de poldo novo, corria para lá e para cá, vinha perto no quintal de casa. Ela ouvia isso à noite, porque a criança chorava de noite. Já seu Elias dormia durante a noite. Então ela começou a falar isso para ele. Elias, tem alguma coisa errada aqui no quintal. Você tem que arrumar um cachorro para ver o que está acontecendo. Ele disse, deve ser algum bicho aí. Algum bicho da fazenda. Mas o problema foi que a coisa começou a ficar preta. Segundo Dona Marta, numa noite, a menina que ela botou o nome de Fátima, devido à santa que ela era devota, chorava muito. Ela colocava o peito na boca da criança, mas a menina não parava de chorar. Então ela balançava para lá, balançava para cá, e a criança continuava chorando. Então ela deduziu que a menina podia estar com alguma dor. Normalmente, criança recém-nascida tem muita cólica. Então ela pegou a brusinha da menina, levantou, né? Levantou a dela e encostou a barriga da criança na dela. Segundo o povo do interior, vi muito minha mãe falar isso é um santo remédio para cólica de recém-nascido. A quentura da barriga da mãe com a quentura da barriga da criança faz com que a cólica parasse. E ela botou o peito na boca da menina e daí um pouquinho ela começou a diminuir o choro e parou de chorar. Mas segundo ela, para desespero dela, após a menina parar de chorar e ela balançando, ela se virou para o lado da janela do quarto, que dava para a lateral da casa, com o candeeiro apagado. O candeeiro é uma lamparina de querosene. Apagada, é feito de lata, né? Bota querosene num pavio. Para quem não sabe, que é daqui da cidade, eu estou explicando. Então, ela viu que um vulto passou para lá e ela ficou olhando aquilo. O que é isso? Pois quem está do lado de dentro, no escuro, via o que passava do lado de fora. Porque mesmo estando numa noite que não era de lua, mas do lado de fora fica mais claro do que dentro de casa. Então ela viu bem por baixo da janela. Passou e voltou. E baixou e ficou olhando por debaixo da janela. Era dois olhão amarelo assim, amarelo bem forte mesmo. Nessa hora ela
baixou assim um pouquinho de lado, tocou em seu Elias, cutucou ele e disse: Elias, isso que é? Ele disse: tem um bicho ali querendo entrar aqui para dentro. Ele levantou a cabeça, olhou, mas quando ela falou isso, o bicho já logo saiu enquanto ela olhou para ele. Ele disse: não é impressão tua não? Ela disse: não. Tinha um bicho ali, passou para lá e voltou querendo entrar aqui dentro. Seu Elias levantou-se, não acendeu a luz. O candeeiro pegou a faca, botou na cintura, pegou um facão que ele tinha, abriu a porta e saiu no escuro. Nesse momento que ele saiu, ele se deparou com algo virando a esquina da casa já para o outro lado. Ele voltou. Quando ele voltou, ele se deparou com um bicho. Um bicho grande, ele ia encarar ele, segundo ele. O bicho ia encarar ele. Quando ele puxou o facão, esse bicho olhou para ele assim, ainda ficou em pé para cair dentro dele. Ele disse: bicho da peste. Quando ele falou isso, o bicho deu um rosnado estranho, meio de lado assim, e correu. Resolveu não encarar ele. Corria esquisito, com a bunda alta e a cara baixa. O bicho parece que as pernas eram maiores do que os braços. Como se fosse quase igual perna de sapo, um negócio esquisito. Foi assim, meio cambaleando, entrou mata dentro, que entrou quebrando tudo. Ele voltou, ela disse o que era. Ele disse: rapaz, pra mim é um lobisomem aquilo. Será que esse estopor tá vindo aqui por causa da menina que não é batizada? Ela disse: então vamos cuidar e batizar a menina. E logo tratou de arrumar uma madrinha, né? Que a igreja exigia que os padrinhos fossem casados, né? Os dois solteiros, né? Na época. Então arrumou um padrinho e a madrinha, né? Morava ali na fazenda mesmo, pessoas conhecidas dele, e marcou o dia do batismo para batizar a menina. Mas quando foi um belo fim de semana antes do batismo, Dona Marta e seu Elias foram até a casa dos futuros padrinhos, que tinha chamado ele lá para ver uma roupinha se dava na criança para batizar, porque era costume o padrinho comprar a roupa do batismo, né? Um vestidinho branco para a menina, com um diademazinho, chamado diadema, o negócio estava no cabelo, na cabeça, né? com a florzinha, para batizar a menina. E eles foram. Era mais ou menos umas 4 e pouca da tarde, quando eles foram. Chegaram lá, ficaram conversando. E quando começou a escurecer, já estava bem escuro, e eles vieram embora para casa. Segundo Dona Marta e seu Elias, após eles caminhar por uma estrada de chão dentro da própria fazenda, segundo ele, eles notaram que algo vinha na frente dele, já da direção da casa deles, de onde ele vinha. E quando esse bicho veio correndo, que fez a curva da estrada, ele não estava muito longe, uns 30 metros para chegar nessa curva. Quando ele veio, que ele fez a curva correndo, que ele avistou os dois, ele parou. Parou e foi no canto da rua lá. Foi no canto de cá, como se estivesse analisando eles. Ele disse: Marta, esse é o bicho que estava no quintal lá de casa. A posição era a mesma, traseira alta, cabeça baixa, mas orelhona pendurada. Ficou olhando para eles assim e viu quando Dona Marta passou para trás dele. Mas o bicho viu que a criança estava no colo dele. Então ele deduziu: vou atacar. A intenção era a criança. Era provavelmente não deixar a criança ser batizada. Então, quando esse bicho fez isso, ele veio andando pelo lado de lá e passava para o lado de cá, para ver bem se a criança estava no colo dela. Dona Marta começou a chorar. E seu Elias disse: não sai de trás de mim, não. Puxou a faca, tirou o facão da bainha e ficou com os dois na mão.
E lá vem o bicho na direção dele, rosnando, um rosnado mais feio do mundo. Parecia um porco grunhindo. Fazendo o barulho mais feio do mundo, coisa de assombrar você de você ouvir aquilo. Ele veio quando chegou mais ou menos uns 3 metros, ficou em pé. O bicho passava dele talvez uns 12 centímetros de tamanho. Seu Elias não era baixo, era um homem de estatura, quase 1,80 m. Esse bicho veio, as pernas parecem que tinha mola, ele meia mola assim, ele quicou para lá e para cá e voou em cima dele. Seu Elias rebateu no facão. Rebateu no facão, quando o facão passava, ele metia a faca com a mão esquerda. E aquilo ali ele tinha que brigar com esse bicho e proteger Dona Marta, que gritava que nem uma doida. Desesperada, a criança começou a chorar. Aí que esse bicho ficou doido mesmo. Segundo eles. E ele foi se virando e o bicho pulava lá e cá. A intenção dele era tentar passar pro seu Elias para pegar a criança. E seu Elias comeu ele no facão. Uma briga mais feia do mundo entre os dois. Um bicho querendo atacar, com sede de atacar, e ele com sede de se defender. Era facão e faca para todo canto, metia a faca, metia o facão e não encontrava nada. O bicho era ligeiro demais, segundo ele. Mas após ele ir se virando e chegando perto dessa curva da estrada, ele disse que devido àquela barulhada muito grande, ele não sabe de onde apareceu. Um cachorro viu aquilo e quando viu o bicho, o cachorro ia correr de volta. Mas quando ele viu aquele barulho, ele veio chegando para perto, curioso, analisando o que era. Quando ele viu que era um bicho desse, o cachorro também voou em cima. Então o bicho começou a se preocupar mais com o cachorro do que com o seu Elias. Seu Elias acunhou ele no facão e na faca. O cachorro voava nas pernas dele para morder, ele se virava. A hora que ele se virou, seu Elias meteu-lhe o facão. Ele virou de lado para olhar para o cachorro para dar uma mãozada no cachorro, e ele meteu o facão. Pegou aqui na clavícula, perto do pescoço. Quando esse facão bateu, esse bicho deu um pulo tão grande, deu um grito tão grande que a voz dele parecia a voz de mulher, segundo ele. No que ele correu, seu Elias correu atrás e o cachorro também correu atrás. Ele passou na cerca de arame com tudo. Cerca de arame tinha mais ou menos uns 4 fios de arame. Ele passou no meio, mas passou com tudo que viu a roseta de arame ficar balançando. Se lascou todo. E saiu capoeira fora 1000 por hora. Mas gritando muito, ele disse. Um grito mais feio do mundo. Nessa hora ele disse, mulher, bora, 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 bora. Bora, e saíram. Ele chegou dentro de casa, trancou a porta, escorou com a enxada que tinha. Saiu dando um jeito de bater uns pregos caibá, que tinha uns pregos 18 na janela, envergando. Ele disse para ajudar a segurar. Danou-se para lá. Quando foi no outro dia, por volta de umas 7 e pouca da manhã, quando o seu Elias saiu de casa e foi lá, quando ele chegou lá, já viu uma movimentação de cavalo, com 2 ou 3 vaqueiros. Ele chegou na beira e disse, o que é isso? O que foi isso? Ele disse, rapaz, tem a cigana está morta ali. Parece que a golpe de facão. Cigana? Ele disse, é. Cigana parteira? Ele disse, é, a véia. Ele foi lá olhar, ele disse. O que danado terá sido isso? E como é que vocês acharam? Ele disse, é porque os cachorros começaram a latir aqui. Tinha assim um capim meio um pouco melhor, estava caída lá no meio do capim. Ele disse, Maria, que foi isso? Será que ela brigou com alguém? Ou foi para algum canto e alguém fez uma covardia com ela? Ele disse, ninguém sabe o que foi. Ela está morta lá. E era ela mesmo. Aí eu pergunto a vocês, teria sido um gachite que matou o marido dela? Depois que essa cigana foi encontrada morta, boatos de pessoas que eram da família do marido dela começaram a surgir, dizendo que quando
o marido dela foi morto, ela estava junto naquele dia. E antes deles saírem de casa, segundo a mãe do marido dela, eles tinham brigado feio. Nessa mesma tarde que eles foram buscar o feijão, cozinhado limpinho, os peixes, e vinha voltando. Aí eu pergunto a vocês, teria sido um gastite mesmo que matou? Ou será que foi ela que depois da briga virou bicho no caminho e atacou ele antes dele chegar em casa? Porque, segundo a família, enquanto ele estava preparando os negócios, ela disse que tinha que voltar em casa para ver se tinha trancado a porta mesmo. Ia sair na frente, porque podia ter deixado a porta aberta. E ele saiu depois. Depois apareceu morto com esse negócio desse gastite. Teria sido expulsa do grupo dos ciganos essa cigana quando era nova, porque já virava isso? Ou será que ela foi expulsa do grupo porque arranjou ele e o grupo não queria aceitar ele, mesmo conforme eles falavam, e acabaram jogando uma praga nela, algum tipo de feitiço nela, para ela passar a virar? Eu acho que ela já virava e eles expulsaram ela por isso, porque talvez queria, quando brigava entre eles, queria atacar o grupo, pode ter sido, e na verdade não foi revelado. O que vocês acham? Deixa o que você acha. Ela já virava? Ou foi espraguejada? Ou foi ela que matou o próprio marido? Boa noite, amigos assombrados e assustados.